No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como dar os primeiros passos para criar o seu dashboard dentro do Google Data Studio com informações do Facebook Ads. Meu nome é Fernando Galli, sou empreendedor e consultor de dados e criei esse canal para documentar como eu resolvo os meus problemas e os problemas dos meus clientes com base em dados. A primeira coisa é que se você não assistiu o vídeo que eu vou deixar aqui em cima, assista, porque eu te mostro como fazer uma integração do Facebook Ads com o Google Sheets por meio de um aplicativo chamado Adveronix. Ele é um substituto do Supermetrics. Então aqui no vídeo eu explico um pouco melhor, então eu aconselho você a primeiro ir lá, assista esse vídeo de 10, 15 minutinhos e depois você volta para cá, porque ele vai ser a base para você dar os seus primeiros passos para se construir um dashboard inteligente, automático e que seja íntegro, com as origens de dados validadas, beleza? Sobre esse vídeo, eu preciso inclusive tratar dois pontos. O primeiro, eu passei uma instrução de que eu extraía apenas a coluna de resultados, porém, eu ainda não tinha desenvolvido um dashboard com essas informações. Eu estava mais baseado com um padrão que eu já havia seguido, extraindo diretamente o relatório do Facebook Ads. Então aqui eu vou precisar fazer duas observações. Uma é sobre a integridade do dado e a outra é sobre a adição de algumas colunas, tá? Então eu vou para a tela que vai ficar muito mais fácil de você entender quais são os dados que eu adicionei a mais e o que é em relação à interpretação de dado. Porque uma das coisas que eu acredito ser prioridade é validar os dados, validar a sua informação. Então, quando você extrai um dado, você precisa entender como está dentro da sua origem, né? No caso do Facebook Ads, no painel do Facebook Ads, e como está esse dado dentro da sua planilha que você fez a extração. Eles precisam ter informações coerentes, senão você vai poder construir um dashboard e tomar decisões equivocadas sobre um dado que por algum conceito ou por alguma extração errada vai te tendenciar a um resultado não esperado. Beleza? Então vamos lá. Bom, essa é a planilha que eu fiz a extração dos meus dados, tá? E o que acontece? Eu vou partir daqui. Se você ficou com dúvida, entra no vídeo que eu te falei anteriormente e acesse ele para você entender como eu realizei a integração e como eu cheguei até aqui. Ok? Então, a partir daqui, o que a gente vai fazer? A gente precisa atualizar as colunas do modelo que nós tínhamos desenvolvido anteriormente, tá? Então, aqui eu já tenho um report salvo, que é o que eu tinha feito no último vídeo. Então, vamos lá. No último vídeo, eu tinha falado que nós precisávamos extrair apenas os resultados para que nós já pudéssemos criar CPA, CPM, CPC, todos os resultados independente do objetivo de campanha. Porém, o comportamento da API é diferente do comportamento dentro da plataforma do Facebook. Por isso, eu precisei adicionar dois campos, e são eles leads e compras únicas. Beleza? Então você adiciona esses dois itens para que você possa tirar mais proveito das suas campanhas. Por quê? Eu vi que quando você traz resultados, ele apresenta apenas o resultado das campanhas de tráfego para o site. Não sei o motivo disso, mas é um comportamento da API. E quando eu fui na plataforma, direto dentro da API, ela teve o mesmo comportamento. Então, de qualquer maneira, vamos adicionar esses dois campos que vai ser mais fácil ainda de você criar o seu relatório. O segundo passo, eu quero frisar a importância de você validar os seus dados. Validar dado não é só você olhar a quantidade que tem aqui e a quantidade que tem na plataforma e julgar certo ou errado. É você entender o conceito pelo qual a plataforma extrai, calcula, desenvolve aquele modelo e constrói um relatório para você. Aqui o conceito é o que? A gente tem dois campos aqui que é impressões e alcance. E o que esses dois dados são? Imagine que você tem uma campanha de um mês inteiro, tá bom? 30 dias. As impressões são a quantidade de vezes em que aquele anúncio apareceu para algum usuário. Se o Fernando viu aquele anúncio 3 vezes por dia durante 30 dias, as impressões serão 90. Tá? Porque é 3 por dia, então 3 vezes 30 vai ser 90. O alcance
é quantos usuários foram impactados por aqueles anúncios durante o período avaliado, que no caso são os mesmos 30 dias. Então o Fernando é um só, então o seu alcance seria 1 e a sua impressão seria de 90, ok? Isso é quando a gente avalia o mês inteiro. Quando você traz para granularidade de dado diário, ou seja, dia a dia, ao invés de você ter apenas uma linha, você teria 30 linhas, o comportamento seria diferente. Seria uma visualização, um usuário, né? Um alcance por dia e 3 impressões por dia. No final do mês, eu teria as mesmas 90 impressões, mas o alcance não seria 1, seria 30. Por quê? Ele entende que o Fernando apareceu uma vez por dia, porque ele olha quantos indivíduos foram impactados no período avaliado. Então, se eu avalio 30 dias numa linha só, num agrupamento, ele coloca 1. Se eu avalio dia a dia, ele entende que apareceu para o Fernando apareceu uma vez por dia. Então, no final é 30. Isso é extremamente importante porque para você avaliar um funil, por exemplo, onde você precisa calcular a frequência, esse relatório aqui em específico que nós fizemos a extração não funciona. Esse relatório ele vai servir como base para suas análises diárias, ok? Quantidade de lead, valor gasto, impressões, avaliações diárias. Para as avaliações mensais, a gente pode fazer uma segunda aula, uma outra extração visando agrupamento por campanha. Beleza? Então entenda que aqui você não vai conseguir calcular a sua frequência, por exemplo, tá bom? Mas esse é o único impacto que tem. Os demais dados você pode agrupar tranquilamente como valor, quantidade de lead, impressões, que vai estar tudo ok. O único campo que você precisa ter muita atenção é esse campo do alcance. Ok? Estamos alinhados? Agora que a gente está alinhado, vamos para o próximo passo. Então você adiciona e você vai atualizar normalmente como eu ensinei na outra aula. Se você ficou com dúvida de alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que qualquer coisa eu falo diretamente com você ou eu regravo um vídeo com a sua dúvida específica, porque pode ser a dúvida de outras pessoas. Beleza? Então, agora que a gente já fez isso, você vai atualizar o seu relatório e a gente vai para o próximo passo, que é integração com o Data Studio. Essa é a tela do Data Studio. Primeiro passo, você precisa entrar no datastudio.google.com, ok? Primeiro detalhe aqui, o seu usuário do Data Studio não precisa ser o mesmo usuário do Google Drive e também não precisa ser o mesmo usuário do Facebook Ads, tá bom? Eles podem ser usuários diferentes. Beleza? Você pode fazer integração com contas diferentes, mas aí você vai trazer tudo para sua origem de dado e só vai precisar sempre estar fazendo login caso sejam usuários diferentes, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo é você clicar aqui, relatório em branco, e automaticamente ele vai abrir essa tela para você. É só você clicar aqui em planilhas do Google, mas caso essa tela aqui não abra, não funcione, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui em adicionar dados, tá vendo? Ele abre a mesma tela. Então, você clica aqui em planilhas do Google. Aqui você pode ter todos os itens da sua pasta, as de sua prioridade, compartilhadas com você, as suas favoritas. Ou você pode vir aqui até mais fácil e colocar o URL. Então você copia o URL, vem aqui e cola o URL aqui. Tá vendo que aqui ele já te mostrou a página? Então aqui é a página 1, ele já mostrou para você a página aqui, e aí você simplesmente vem em adicionar. Automaticamente ele já te abriu aqui. Detalhe extremamente importante e pouquíssimas pessoas atentam-se a isso, tá bom? E o que é? Antes de você começar a fazer as suas análises de dados e as suas construções, você precisa garantir que a sua origem de dados esteja íntegra. Como assim íntegra? Que o campo que seja texto esteja no formato de texto, que o campo que seja data esteja como formato de data, o campo que seja número esteja como formato de número. Isso parece óbvio, mas não é. Por quê? Dependendo do campo, ele vem preenchido com muito nulo, né? Então, por exemplo, quando você tem muitas campanhas de alcance e uma ou duas campanhas de conversão, você vai ter, por exemplo, o campo compra ou lead preenchido em poucas linhas. E o que isso significa? Significa que o software pode interpretar
não como número, mas como string, que é texto, tá? Então para isso você precisa garantir e corrigir. Como que você faz isso? Você vem em recurso, gerenciar fonte de dados adicionadas, você vai ver a sua fonte aqui, ó, tá vendo? Então esse é o nome da minha planilha, a página, eu clico em editar e depois que eu cliquei em editar, você vai garantir, você vai lendo e vai avaliando como que tá a sua origem de dado, tá? Então como que você vai fazer isso? Você vem, nome, texto, conjunto de anúncio, texto, adições no carrinho, texto, não, opa, ó, esse daqui não pode ser texto, certo? Então o que a gente tem que fazer aqui? Vamos clicar aqui e vamos colocar para número, beleza? Idade, texto, porque ela não é a idade de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos, não. Essa idade é por range, é por faixas, então é de 25 a 30, 31 a 40 e assim vai, tá bom? Então tá certo, é texto. Aqui ó, é o valor você pode também, se você preferir, trocar de número para moeda, então você pode colocar aqui real. E aí você valida, campanha, texto, dia, data, aqui é... se é homem ou mulher, né? O sexo é texto e os demais vão estar todos ok, tá bom? Então essa é um dos primeiros passos e um dos mais importantes que você precisa avaliar para que você mantenha a integridade dos seus dados, tá bom? Então isso aqui é muito importante para o seu negócio. Depois que você já fez isso, você vai concluir e você vai fechar. Ok? Essa é a primeira planilha que a gente tem aqui. Depois de ter validado os seus dados e garantir que eles estejam íntegros e prontos para você começar a manipulá-los, aí a gente vai avaliar quais foram os dados que nós trouxemos. Então aqui tem uma tabela muito simples, então você pode aumentar, tá vendo? Então a gente coloca aqui. Então agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos começar a colocar aqui, ó. Aqui é importante você entender o que é dimensão e o que é métrica, beleza? Dimensão, vamos dizer assim, que é a visão, é o que vai agrupar, é a origem ali. Então, tipo assim, nome de campanha é a dimensão, o objetivo é a dimensão, cliques é uma métrica, é o que você quer avaliar. Então, a dimensão é de onde eu vou avaliar, vamos dizer assim. Então, eu vou avaliar da campanha, eu vou avaliar do objetivo. E as métricas é o que você vai avaliar. Então eu vou avaliar da dimensão campanha, a métrica clique, a métrica lead, a métrica venda e assim sucessivamente. Então aqui eu vou colocar campanha como dimensão, objetivo como dimensão, é só clicar e arrastar, tá vendo? Campo dimensão e campo métrica, automaticamente ele vem para cá. Eu vou querer também adições no carrinho, esse record count é o que? É a quantidade de linha em que essa campanha aparece para você dentro da tabela. Isso é insignificante, você não vai precisar usar isso, então você pode remover clicando nesse xizinho. Então eu vou colocar aqui adições no carrinho, quantidade gasta, impressões, leads, alcance, resultados, cliques e compras. Pronto, tá vendo? Veio tudo para cá. Se você colocar aqui ó, o mouse, ele vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Você dá 2 cliques. Pronto. Ele já alinhou. Ah, Fernando, eu não gosto muito de mexer com branco, eu acho que me incomoda um pouco. Aqui você já tem alguns layouts com algumas cores pré-definidas, tá vendo? Então você pode vir aqui e simplesmente clicar que ele já altera para você o fundo. Pronto, ficou um pouquinho mais agradável, né? Então ótimo. Então aqui a gente vai ter todos os nossos dados. Então tem o nome da campanha, o objetivo da campanha, adições no carrinho, quantidade de valor gasto, impressões, leads, resultados, cliques e compras. Pô, mas essa ordem tá um pouco estranha, tá um pouco ruim. Se você quiser imaginar como se fosse uma jornada do cliente, você pode trocar aqui. Então a primeira coisa é a impressão, depois a segunda coisa pode ser o clique, depois você vai ter aqui o lead, depois você tem uma adição no carrinho e depois você tem uma venda. E aqui você pode colocar como primeiro o valor que você gastou total. Eu vou tirar os resultados daqui porque eu não vou nem fazer essa análise nesse primeiro momento. Pronto, mais uma vez, 2 cliques, ele já se alinha. Tá vendo? Então aqui a gente tem a campanha, o objetivo, quantidade de valor gasto, impressões, quantidade de clique, lead, adição no carrinho e venda. Tá bom? Então nesse período que eu estou avaliando, ele teve esse comportamento. A partir daqui, que a gente olhou, validou, viu se fez sentido, já é o primeiro passo, a gente pode começar a entender para onde nós vamos. Aqui é legal também
você vir aqui, ó, e colocar aqui, ó, linha de resumo. Ele adiciona uma linha totalizando para você ter ideia de se está coerente ou não com o relatório do Facebook. Eu vou criar um relatório para a gente acompanhar as minhas campanhas de captura de lead, tá bom? Então, como que a gente vai fazer essa campanha de captura de lead? Eu não tinha muito hábito, né? No começo das minhas campanhas e até hoje, cada vez que eu vou criando uma campanha nova, eu vou desenvolvendo, apurando um pouquinho mais a nomenclatura. A nomenclatura, no meu ponto de vista, é uma das coisas mais importantes que você precisa ter para o seu relatório ser coerente, tá bom? Porque quando você vai montar um relatório, você vai ver que não é tão simples quanto parece. Porque você precisa fazer filtro, você precisa organizar, você precisa separar as campanhas, você precisa criar visões diferentes dependendo do seu objetivo daquela campanha. E o nome pode te ajudar muito nisso, principalmente padronizar. Esse meu aqui não tá padronizado, tá bom? Eu peguei essa campanha que é um pouquinho antiga, principalmente por conta disso, para entender como a não padronização afeta diretamente o seu resultado. Por exemplo, eu quero pegar aqui somente as campanhas de lead, tá bom? Foram 2 campanhas. Foi essa campanha aqui, número 4, e foi a campanha número 7. Tá vendo? Ambas têm um lead escrito. O que eu preciso fazer para apenas elas aparecerem aqui? A gente precisa vir aqui no canto e filtro, adicionar um filtro na tabela. Tá vendo? Então vou colocar o nome de filtro. Eu vou colocar aqui, ó, campanhas lead. Beleza? Aqui eu vou falar o que? Eu quero incluir, né? Incluir, quando eu aplico o filtro, o que eu espero da minha planilha? Eu quero incluir quem no nome da campanha contém lead. Beleza? Eu vou colocar maiúsculo, ok? E vou salvar. Tá vendo que veio apenas uma campanha? Mas por quê? Não, mas tá errado, o filtro não funcionou. Não. Lembra que eu falei da padronização? É extremamente importante. Vamos clicar aqui nesse lápis para a gente colocar um ou incluir também que nome da campanha contém lead. Ó, lá estava escrito maiúsculo. Aqui faz total diferença, tá bom? Tem que estar exatamente igual. Então eu coloquei lead. Vou salvar. Pronto, apareceu a minha segunda campanha. Tá vendo qual é a importância de você padronizar nomes? Então, se você tem um nome maiúsculo, um minúsculo, um que é a primeira letra maiúscula, um que é a primeira letra minúscula, você vai ter uma dificuldade tremenda. Então, padronizar nome é uma das coisas mais importantes que você vai precisar fazer a partir de agora. Você pode até renomear suas campanhas antigas com os seus objetivos e aí avaliar elas novamente, beleza? Então vamos lá. Agora que a gente já tem aqui, vou calcular 3 campos que eu acho extremamente importante para esse objetivo de campanha, que é o custo por lead, qual foi a data que iniciou e a data que finalizou. Para isso, a gente clica aqui de novo nessa tabela e aí a gente vem aqui no cantinho e coloca adicionar um campo calculado, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, custo por lead, beleza? Quando eu coloco aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô falando, ó, como é um campo calculado, o que ele vai fazer? Ele vai interpretar dentro da sua linha, né? Dentro da sua granularidade de dado, ele vai fazer um cálculo. Então, nesse caso, eu vou somar o meu valor gasto, tá vendo? Dou um tab aqui e vou dividir pela soma de leads. Pronto, clica aqui, ok? Clica fora, ele vai validar para você e você clica em salvar e você dá um concluído. Se você pegar, ó, tá vendo que ele tá aqui, ó? Apareceu um F, ele tá azulzinho, isso significa que é um campo calculado, tá bom? Então você pega ele e arrasta para cá, ó, e coloca ele aqui, ó. Já veio para cá, custo por lead. É importante você ter esse custo por lead calculado, porque independente da visão em que você faz, você vai ter ele sempre calculado. Então se você juntar por mês, se você juntar por dia, se você fizer por campanha, ele sempre vai calcular e vai trazer para você aquela média, tá bom? Então o total de lead, o total de investimento e ele vai trazer para você o custo por lead. Eu vou adicionar outros 2 campos que são parâmetros de data, que vai ser o mínimo e o máximo. Mínimo é a primeira vez que aquela data apareceu e máximo a última vez que aquela data apareceu. Então eu vou adicionar de novo aqui um campo, vou colocar min data. Então eu venho aqui, coloco min, tá vendo? Mínimo, e aí eu coloco day. Ó, ele tem que estar verdinho. Se você tiver com dúvida sobre escrever,
você pode vir aqui no canto também, que vai ter todos os campos da sua tabela. E aí você escolhe aqui, ó, dia. Pronto, ele foi para lá. Você salva, dá um concluído e coloca aqui para ver se fez sentido. Vamos ver? Olha aí, vamos lá de novo. Vamos colocar mais um campo. Vamos colocar aqui max, data. Vamos colocar aqui max e vamos colocar dia. Tá vendo? Vamos salvar e vamos dar um concluído. Aqui ele vai aparecer também a data máxima em que aquela campanha ficou ativa. Tá vendo? Então pronto, então eu sei que essa primeira campanha, ela começou no dia 30 e foi até o dia 12 de julho. Essa outra começou dia 10 de julho e foi até dia 23 de julho. Beleza? Então, legal. Aqui a gente já conseguiu ter 3 campos que vão ser extremamente importantes pra gente. Agora a gente pode até dar uma limpadinha aqui, que é o quê? Eu não preciso saber quantidade de adição de carrinho, então eu posso excluir. E não preciso saber também a quantidade de compra, eu posso excluir. Pronto, dou 2 cliques aqui e já está pronta a minha primeira tabela, ok? Depois disso, eu vou vir aqui, vou adicionar um gráfico e vou clicar aqui, ó, em gráfico de combinação. Você clica e coloca ele aqui. Pronto, ele já apareceu aqui um gráfico com algumas dimensões e métricas, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente precisa ir substituindo essas métricas. Então eu vou clicar aqui em campanha e vou colocar, para ao invés de aparecer por campanha, eu quero que apareça por dia. Então eu vou trocar e vou colocar por dia, tá vendo? Depois eu quero que aqui apareça o que? Eu acho interessante avaliar a quantidade de lead que você teve por dia e qual foi o custo por dia, para a gente entender como que está sendo o comportamento dia a dia. Então o que a gente faz aqui? A gente vem e pega a quantidade de lead e pega o campo calculado custo por lead, tá bom? E coloca aqui. Ficou uma bagunça, né? Mas aí você vem e tira esses campos que são os campos que você não quer. Ainda tá um pouquinho estranho, porque ele tá sem filtro. Então o que a gente precisa fazer? Colocar o filtro aqui também. Então quando a gente vem aqui e clica em adicionar um filtro, ele já tem aquele filtro salvo. Então quando eu adicioná-lo, ele vai ficar coerente, mas mesmo assim ainda precisa tratar o seu dado, tá bom? Então vamos lá, vamos avaliar mais um pouquinho o que tem aqui. Tá vendo que aqui ele tem um classificador? Ele tá classificando pelo volume de lead, mas não é isso que eu quero. Eu quero classificar por dia, então eu coloco data e coloco crescente, porque ele vai vir do mais antigo para o mais novo. Então dia 30 de junho, 1º de julho, 2 de julho e assim ele vai. Tá bom? Mas ok, ainda está um pouquinho estranho esse gráfico. A gente precisa mexer no estilo do gráfico. Então a gente clica aqui em estilo e vai começar a fazer uma análise. Série 1 e série 2. O que isso aqui é importante você saber? Essa aqui é a 1, essa é a 2. Se eu tivesse invertido, o lead seria 1 e o custo por lead seria 2. Tá bom? Isso aqui indifere porque a gente pode mexer aqui, ó. Então vamos lá. Custo por lead, eu vou querer como linha. E vou falar que o eixo dele é o eixo direito, tá vendo? Por quê? Eixo é a referência de volume que a gente vai ter. Se a gente deixar os dois eixos iguais na esquerda, como um é quantidade, que foi a quase a 1000, e o outro é centavos, a gente não enxerga. Por isso que a gente tem que ter eixos diferentes, para a gente poder acompanhar esse volume variável, certo? Então a linha 1 é o custo. Então a linha 1 eu vou colocar aqui eu posso escolher o tamanho, posso deixar ela um pouquinho mais gordinha, posso deixar ela com uns pontinhos, mostrar rótulo de dados é o valor e posso mudar a cor também. Eu quero deixar aqui um verdinho, beleza? Pronto. Aqui a gente pode escolher a precisão decimal, mas a gente vai deixar em automático mesmo, é centavo, tá ótimo, beleza? Agora a linha 2, a linha 2 é o meu volume, são as barras, então eu vou colocar aqui um azul, porque o vermelho fica muito estranho, né? Vamos deixar aqui um azulzinho escuro. Vou mostrar os rótulos de dados. Aqui tem um detalhe. Suavização, se você quiser que a sua curva fique um pouquinho mais suave. Eu acho legal, pode ser assim. Vamos lá. Adicionar uma linha de referência não. Mostrar eixos, ok. Se você tirar, você limpa, tá vendo? Mas aí você exclui até o eixo aqui embaixo. Então eu acho legal a gente deixar esse eixo. Aqui é um ponto importante. Eixo Y é o da esquerda. Eixo Y da esquerda é o que se referencia aos leads.
a quantidade. Para a gente tirar esse aqui que ele está sendo cortado, a gente vem aqui em valor máximo do eixo e ao invés de deixar 1000, a gente pode pôr 1500, tá vendo? Putz, mas ficou um pouquinho ruim, então a gente pode mudar, a gente pode pôr 1200, tá vendo? Ou a gente pode colocar até 2000, para ele ficar bem baixinho e a gente ter aqui a linha em cima do valor. Pronto, agora ficou muito mais bonito, né? Então aqui 943, 914, a gente consegue acompanhar todos, ótimo. Vamos lá. Aqui eu não quero que apareça as grades, então eu elimino as grades. Pronto, olha aí, já ficou muito mais bonito o nosso gráfico, né? Eu acho que aqui já tá bom, a gente já conseguiu fazer essa avaliação. Então aqui a gente já mudou a escala, tem as cores, tá tudo ótimo. Então aqui a gente já consegue entender o que? Quais são as duas campanhas que estão sendo avaliadas aqui e como foi o comportamento de cada uma delas. E se nós quiséssemos avaliar apenas uma dessas campanhas? Então a gente pode vir aqui, vou deixar bem bonitinho aqui, vou deixar esse daqui para baixo, né? Vamos colocar aqui bem bonitinho. Vamos colocar aqui para baixo, que é um quadro de resumo. E aí eu posso colocar, adicionar um controle. Então eu vou colocar uma lista suspensa, vou deixar um controle aqui. No controle, eu vou colocar que eu quero o nome de campanha. Então eu tenho o nome de campanha. E vou colocar um filtro, porque se não colocar um filtro, ele vai aparecer todas as campanhas. Então eu vou colocar um filtro aqui e ok. Para você validar, para você utilizar esse filtro, é legal você vir aqui e clicar em visualizar. Pronto, esse é o relatório final. Então vamos lá, vamos ver só a semente leads captação. Pronto, olha aqui, ó. Eu sei qual foi o custo por dia, qual foi o volume. Os totais vão estar aqui. Então eu investi 2.462, tive cliques e tive leads. Aí você fala, olha que interessante, eu tenho clique e lead. Ou seja, eu posso também fazer um cálculo de qual foi o meu percentual de conversão em relação a clique até leads. Então vamos criar esse campo calculado. Vou só mudar aqui para vocês verem que eu posso escolher somente essa campanha, que foi a segunda. Eu também vou ter os números gerais, ou eu posso ter as duas campanhas, que é a geral, tá bom? Então já está todos os campos calculados. Vamos só criar esse campo aqui para eu saber qual foi a conversão de clique para lead. Então vamos em editar, vamos aqui clicar na nossa tabela, vamos lá em calcular um campo e aí a gente vai colocar aqui, ó, conversão clique lead, certo? Então conversão clique lead, vou somar lead, tá vendo? E vou dividir por soma de cliques. Vamos ver aqui, cliques únicos, pronto. Vai validar também, atualizar, concluído. E aí aqui a gente vai pegar a conversão e vai colocar aqui os leads. Pronto, tá vendo aqui? O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui aonde está em alto e a gente pode trocar de número para percentual. Tá vendo? Porcentagem. Já foi lá o percentual. Pronto. Então a gente consegue saber também que 75% dos cliques viraram lead. Ou seja, está com uma assertividade alta na página, está convertendo. Esse campo aqui, esse relatório é o primeiro passo para você começar a construir um dashboard inteligente, tá? Esse é um relatório dos muitos que você pode começar a criar. Você pode fazer por nível de captura, você pode fazer um nível de alcance, você pode fazer por conversão de venda, você pode depois fazer um funil e você vai começar a entender o que o seu negócio precisa e desenvolver um dashboard direcionado para ele, tá bom? Esse foi um gráfico, vamos começar a desenvolver outros a partir desse. E a estética, eu costumo deixar a estética o último do último passo. Porque eu já vi muitas pessoas gastarem inúmeros minutos para colocar firulinhas e ver que o dado tá errado no final da história, tá bom? Então primeiro valide, construa, teste, mude, vire, coloque filtro, adiciona outro, põe filtro de data, classifica, inúmeras situações para depois você colocar os pomponzinhos e deixar ele mais bonito. Eu espero que possa ter te ajudado, que possa começar a despertar os insights em você para desenvolver os seus dashboards e a partir daqui você dá asa para sua imaginação. Eu não gosto de ensinar, pelo menos quando eu desenvolvi os meus times,
eu não ensinava o como fazer, assim, um passo a passo. Eu ensino o conceito, como você cria um campo calculado, como você pensa, como você desenvolve um raciocínio para buscar uma solução. E dessa maneira, você não vai precisar, a cada passo que você for ter que dar, ficar buscando no YouTube ou no Google uma solução. Você já vai criar independência de raciocínio para desenvolver as suas próprias soluções, tá bom? Eu espero ter te ajudado. Esse foi o primeiro dos muitos vídeos que vão vir daqui para frente em relação a Data Studio, Power BI e Excel, para começar a mostrar os seus dados e ter insights mais coerentes das suas campanhas, dos seus indicadores e como desenvolver isso dentro da sua empresa. Eu realmente espero ter te ajudado e se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, manda aqui nos comentários. Tamo junto, valeu e abraço.